sorridente, adentrou a sala, e foi gentilmente conduzida até a poltrona justaposta à mesa de atendimento. Como normalmente acontecia, o médico vasculhou com os olhos o prontuário da paciente, fez breves anotações, e findado o procedimento quase ritualístico, olhou demoradamente para Vanessa e disse sorridente: "Vejo que seus olhos estão com um brilho diferente. Será que nossa sessão de hipnose surtiu efeito tão rápido?" "Acredito que sim, mas o principal motivo está além das paredes deste consultório", respondeu com nítida alegria. "Estive com meu irmão, que já recebeu alta dos tratamentos e estamos organizando para morarmos juntos. Isto está me fazendo muito feliz, doutor." "Mas que notícia boa, isto realmente dá novo ânimo na vida." Sem perder o foco terapêutico, indagou: "Em relação aos seus sonhos, as sensações de presenças, os surtos nervosos, tiveram novas ocorrências?" "Absolutamente nenhuma. Apesar de pequenos dissabores naturais, meus últimos dias têm sido de muita tranquilidade, porém, algo me incomoda muito." O médico a convidou para deitar-se no divã. Como sempre fazia, pegou sua caderneta de anotações, sentou-se na poltrona próxima à cabeceira do sofá, e a estimulou a narrar, sem censuras, tudo o que ela sentisse necessidade. Já familiarizada com a terapia, e impulsionada pela necessidade de uma resposta, expôs: "Ando muito confusa em relação aos meus sentimentos. Nas últimas semanas, tenho vivido como se houvesse duas personalidades dentro de mim, que se manifestam em momentos diferentes. Após a sessão de hipnose, sinto como se essas personalidades brigassem para ocupar o mesmo espaço dentro de mim." "Seja mais clara, por favor." Vanessa respira fundo e solta o ar lentamente, tentando concatenar os fatos e narra com nítida dificuldade. "O senhor deve se lembrar de quando falei sobre meus sentimentos pelo meu professor, sentimentos estes, que nasceram através de uma grande admiração que nutri por ele, e vieram crescendo e fortificando com a convivência. No entanto, conheci outro homem, igualmente mais velho do que eu, embora não tão mais velho, mas um homem que me despertou grande interesse, quando se dispôs a me ajudar no enfrentamento de questões pessoais muito difíceis para mim." Constrangida, faz nova pausa, respira fundo e prossegue: "O que acho estranho nisto tudo é que eu deveria ter o sentimento por Jean, abafado na medida em que me interessasse por este outro homem, mas ao contrário, aumentou na mesma proporção que o outro sentimento surgia. Todavia, existe outra Vanessa dentro de mim que, de certa forma, está gritando alto e dizendo que eu não posso deixar isto acontecer. Ora me vejo sonhando com os possíveis desdobramentos desta novidade, ora me pego adotando uma postura mais firme em relação a esta confusão toda, e evitando que esse novo sentimento cresça. Inclusive, me pego falando de mim para comigo mesma, que isto é apenas uma ilusão e que o verdadeiro sentimento é o que nutro por Jean, companheiro incondicional até aqui." "E onde entra a tal briga após a hipnose?" atalhou, interessando na compreensão da situação. "Digamos que essa censura que recebo interiormente aumentou após a hipnose. Depois que descobri que nesta outra existência traí meu marido em uma circunstância semelhante, ou seja, fui atraída pelo apoio moral e pela segurança que eu sentia ao lado de um homem diferente, outra Vanessa tem me acusado de tentar repetir um grave erro, e até me castigado com um profundo sentimento de culpa que só vem aumentando." Mais uma vez a jovem respira fundo, tenta organizar seus pensamentos, faz nova pausa e continua, claramente aflita. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Esta outra Vanessa dentro de mim, não é uma pessoa diferente, sou eu mesma. Em dados momentos, sinto-me na personalidade dela, ou seja, vejo-me como uma mulher madura, resoluta e determinada. Neste instante, meu sentimento por Jean é forte e único, mas em outros, sinto-me imatura, inconsequente,
fazendo planos com este novo homem, que nem imagino que nutro por ele. Quando isto acontece, sinto culpa e um turbilhão de pensamentos repressivos invade minha alma e sinto um peso enorme sobre meus ombros. Silenciando, ela leva as mãos ao rosto e faz expressão de dor. Em seguida, toca seus cabelos, arruma-os, respira fundo e, demonstrando certa confusão, fala. Daí me vem à mente a cena da morte daquela mulher que vivenciei durante a hipnose e revivo as cenas ao ponto de sentir dores. Dores físicas e dores morais. Sinto que esta outra Vanessa tenta me mostrar as consequências que podem advir, caso eu sobreponha um sentimento novo e superficial, a outro, existente e concreto. Ela faz nova pausa, e indaga. Me fiz compreender, doutor? Perfeitamente. Será que estou ficando louca? Veja bem, falou calmamente, e ajustando o corpo na poltrona. Como psiquiatra, naturalmente eu poderia dizer que esta confusão mental, juntamente com o quadro apresentado por você mesma, desde o início de nosso tratamento, são sintomas de falta de organização psíquica, com uma ampla desordem da percepção da realidade e dos pensamentos, o que permitiria te inserir no hall das psicoses sintomáticas, com sua gênese, possivelmente, em fatores exógenos, devido às diversas situações dolorosas que você relatou. Uma análise mais aprofundada poderia confirmar o diagnóstico, através da conclusão de que seu quadro apresenta a estruturação básica das doenças mentais, segundo o conceito recentemente apresentado por nosso colega, o Dr. Carl Jaspers, inclusive com a apresentação de sintomas secundários como, por exemplo, as alucinações claramente demonstradas nas suas visões e os delírios que se traduzem desta condição de múltiplas personalidades, que você afirma viver. O doutor faz uma pausa, muda sua posição na poltrona e postando sua voz um tom acima, continua. No entanto, como um psiquiatra à parte dos demais colegas que ficam apenas na superfície da classificação teórica ou puramente sintomática, despido do ceticismo gratuito, e que aprofunda seus conhecimentos através de inúmeros estudos de casos sob a rigorosidade da metodologia científica, utilizando, entre outros métodos, o microscópio da hipnose que, bem manipulado, permite acessar as raízes de toda e qualquer manifestação psíquica, mesmo que ela esteja nas memórias existenciais que eu classifico como pré-contemporâneas. Posso afirmar que seu quadro não apresenta nenhuma doença de ordem mental, porquanto, apenas uma forte atuação do superego, no âmbito do seu inconsciente, tentando suprimir as vontades do idem. Doutor, interrompe bruscamente a explicação do médico. Me desculpe, mas tente ser mais claro, não estou entendendo nada. Vejamos. Imaginemos que dentro de nós, possuímos dois personagens. O primeiro deles é o idem. O id é como um indivíduo inconsequente e irresponsável que vive em busca de prazeres e aventuras, mas só age de maneira velada, como um gatuno escondido nas sombras do inconsciente. O id representa o conteúdo desse inconsciente que todos temos, e que pode ter nascido conosco ou trazido por herança hereditária, mas sempre operando com base no princípio do prazer, buscando satisfazer os impulsos básicos de nosso psiquismo que, por algum motivo, foram reprimidos. Em outras palavras, tudo o que refreamos, tudo o que desejamos e que por algum motivo não fazemos, incluindo nossos instintos inconscientes, são armazenados no idem. Quando esse conteúdo não representa significativa expressão, o id pode se satisfazer apenas com fantasias, mesmo que elas não se realizem. Porém, quando este conteúdo apresenta, entre outras coisas, fortes necessidades instintivas, ou ainda, desejos psíquicos ou orgânicos que foram reprimidos por uma educação familiar ou religiosa, o id tenta tornar consciente esse conteúdo através de sonhos, atos falhos, ou através de ações mais violentas, promovendo essas visões em pleno estado de vigília, que geralmente trazem fragmentos de conteúdos ou imagens que constituem peças de um grande quebra-cabeças,
na tentativa de contornar a vigilância do outro personagem, o superego. A fim de que a jovem assimile o conteúdo apresentado, o terapeuta faz breve pausa, e prossegue. O superego seria o policial que vigia e até impede as manifestações do id, que possam ferir a moral do indivíduo. Esse policial é estruturado por todos os valores que são absorvidos durante a vida, como a educação familiar, as regras sociais ou a religião. Como um policial, o superego pode agir com suavidade ou truculência, a depender das necessidades de atuação. Geralmente alguns sentimentos como a culpa que sentimos por algo que não sabemos traduzir ou não compreendemos, pode ser um sinal de que o superego está tentando impedir as ações do id inconsciente. Realmente tenho sentido muita culpa. Por muito tempo senti uma espécie de cobrança interior por algo que eu não sabia do que se tratava. Isso corroía minha alma e me fez pensar por diversas vezes que Deus estaria me castigando por algo que cometi, mesmo sem saber do que se tratava. E esta culpa aumentou significativamente nas últimas semanas. O médico aguardou a conclusão de Vanessa, fazendo rápidas anotações e concluiu. Esta busca por respostas, os conflitos internos entre o superego e o id, criam uma série de situações que confrontam o inconsciente que, ao contrário das teses vigentes, não é totalmente inacessível. Na tentativa de auxiliar na solução dos conflitos, espontaneamente, ele se veste de várias personificações que se comunicam diretamente, permitindo, não apenas nossa interação com elas, mas, principalmente a compreensão dessa comunicação através do sentimento ou do confrontamento direto dos problemas que vêm de dentro. É o que chamamos de imaginação ativa que, se bem explorada, pode te dar as respostas que busca, e até as soluções para essa série de conflitos que você vive. Quer dizer então que essas duas personalidades foram criadas por mim mesma, na tentativa de me mostrar algo que eu ainda não percebi do que se trata. Eu diria mais, que essas duas personalidades são na verdade uma só, porém vivendo repetidamente a mesma situação, mas em momentos diferentes. Seja mais claro, por favor. Quando vivemos momentos na vida que nos marcam profundamente, apresentamos uma tendência inconsciente de senti-las, ou até mesmo de repeti-las, quando condições interiores ou exteriores disparam a revivescência das emoções relativas a essas situações. Desta forma, deslocamos o sentido atribuído a pessoas ou fatos do passado para o presente. As teorias atuais defendem que esse fenômeno se dá em relação aos primeiros vínculos afetivos. No entanto, a experiência clínica tem demonstrado que até situações experienciadas em existências passadas tendem a se repetir, caso o indivíduo experimente a fusão de tempo, espaço e emoção. Doutor, eu pedi que fosse mais claro. Disse incisiva. O que estou dizendo é que a situação que você vivenciou no passado, onde sua outra individualidade, mesmo casada e planejando a formação de uma família, buscou no confessor a supressão de suas carências afetivas, se permitindo ser seduzida pelo padre, que por sua vez, soube explorar suas necessidades em troca de volúpia, está se repetindo no presente, visto que você de certa forma vive a mesma circunstância daquele tempo, ou seja, está envolvida sentimentalmente pelo seu ex-professor, que serve como seu arrimo, e mesmo assim, você está buscando em mim, seu atual confessor, a supressão dos seus conflitos que te causam a mesma aflição da carência afetiva do passado, o que te leva a achar que está se apaixonando por mim. Vanessa, de súbito, deu um salto no divã, sentou-se rapidamente e, olhando o médico com espanto e vergonha, disse aflita. Doutor, como assim? Eu não disse que era pelo Senhor que eu estava. Calma, Vanessa, deite-se, por favor. Disse calmamente, atalhando a tentativa de explicação. Não se esqueça de que sou um psiquiatra, que estudei muito para entender o que ocorre no psiquismo das pessoas, e que conheço muito bem o terreno que estamos trilhando. Ela deitou-se e, envergonhada, escondeu o rosto com as mãos.
O que está acontecendo com você é natural e até tem um nome: transferência. Embora a teoria criada por Sigmund Freud remeta às circunstâncias relativas à infância, podemos afirmar com segurança que ele, inconscientemente, criou uma tese que pode ser aplicada a qualquer momento das diversas vivências da psique. Extremamente constrangida, a moça virou-se de costas para o médico, e disse engasgada: "Quer dizer que eu não deixei de gostar do Jean e passei a gostar?" Encerrou a frase incompleta. Esta resposta somente você pode dar, no entanto. Minha experiência diz que você precisa identificar quais os personagens que vivenciaram com você a existência terminada de maneira trágica, porque estaria aí o início do processo de cura. Em que isto pode ser importante? Acredito que possa existir um propósito para que não nos recordemos das vivências anteriores, mas quando estas estão relacionadas a processos psicopatológicos, conseguimos prospectar algumas informações suficientes para o tratamento. Quando isto ocorre, a identificação dos atores e as circunstâncias que os envolveram, em grande parte das vezes, é a chave para a cura, pois permite o equacionamento da problemática que envolve o indivíduo. Em outros casos, esta identificação não deve ser obtida sob pena de piorar o quadro existencial. E como diferenciar entre um e outro? A anamnese é a principal ferramenta. Pesquisar cada situação é fundamental para se determinar a necessidade ou não da pesquisa regressiva. Mas, especificamente no meu caso, por que o senhor acha ser necessário? Porque após esse período de pesquisa, as conclusões preliminares são de que seus sonhos e visões foram a maneira encontrada pelo seu inconsciente para se comunicar com você, te apresentando os motivos deste seu sentimento de culpa. Faz sentido. Mas e aquela presença que eu senti durante o tratamento hipnótico, faria parte de uma comunicação do meu inconsciente também? Neste caso não. Aqui tudo indica, lidamos com algo que transcende sua mente, ou seja, um fenômeno metafísico. Por outro lado, não posso afirmar neste momento que poderia ser. Como assim, doutor? É ou não é? Tentar explicar toda a fenomenologia, apenas com o que sabemos sobre a mente, pode ser leviano. Não me limito ao parco conhecimento que a ciência atual tem sobre a psique e suas atribuições. Acredito que ainda temos muito a descobrir, e que algo que neste momento pareça sem respostas, amanhã, deverá ser totalmente explicado. Doutor, mais claro, lembra? Disse em tom jocoso. Estou dizendo que ainda não sei o que é esta presença que você identificou, mas que iremos descobrir. Assim, agora entendi. Um momento, por favor. O médico levantou-se e organizou a ambiência do amplo consultório para criar um clima intimista. Fechou as pesadas cortinas, pegou o castiçal de prata com 2 velas e acendeu a ambas, depois apagou a luz, deixando aceso apenas o abajur atrás do divã. Finalizado o processo, retornou à poltrona, pegou a caderneta e disse revelador: "Vamos fazer outra busca no seu passado, pois precisamos de mais informações. Peço que se acomode confortavelmente no divã, tente esvaziar sua mente e relaxar todos os seus músculos. Agora escolha uma daquelas velas e olhe fixamente, observando o bailar de sua chama." Após repetir todo o processo anterior para a indução ao mergulho no inconsciente, o terapeuta, pressionando com a destra a cabeça da paciente, falou calmamente: "Neste momento, vou apertar a minha mão sobre sua cabeça, e em seguida começar a aliviar progressivamente. Na medida em que eu aliviar, você irá fazer uma viagem regressiva muito rápida, voltando inicialmente até sua infância, depois ao momento do nascimento, e irá continuar regredindo até o momento da sua morte na vivência anterior a esta. Volte, Vanessa. Volte." Aos poucos ela suavizou a respiração, que ficou muito lenta, e ao mesmo
tempo longa e profunda. O médico, observando sua reação, pergunta: onde você está? Em casa, deitada. Como se sente? Muito fraca. Ouço vozes ao longe. Parece que meu marido me chama. Sim, entendo agora. Ele fala meu nome e clama para que eu não morra. E qual o seu nome? Charlotte. Continue. Descreva-me o que ouve e o que sente. Mudando o tom da voz, ela narra com muita dramaticidade. Está tudo escuro. Meu corpo não responde aos meus comandos. Oh meu Deus, estou com medo, muito medo. E chora copiosamente. Continue onde está. Não vejo nada, não ouço nada, está tudo muito escuro à minha volta. Neste instante, ela faz movimento inopinado, como se houvesse se assustado e grita. Um estalo, ouvi um forte estalo. Silenciando, movimenta demoradamente a cabeça como se estivesse observando a cena em sua volta, e narra exprimindo o assombro. Oh Deus, me vejo em pé ao lado da cama, observo que meu marido está debruçado sobre mim, chorando copiosamente. As pessoas que estão no quarto, observam assustadas e em prantos, mas, eu estou aqui, como posso estar lá deitada? Continue, narre o que acontece. Minha cabeça parece que vai estourar. Muita dor. Estou extremamente confusa. Uma angústia muito grande toma conta de mim, sinto muito medo. Estou aqui, mas ao mesmo tempo estou ali, deitada. Sinto um cheiro forte de sangue, e vejo a cama empapada. Alguém está falando que morri, sim, o neto de Madame Francine está dizendo que estou morta. Não pare, Vanessa, tenha coragem e continue, narre tudo o que acontece neste momento. O desespero toma conta de mim, avanço sobre meu marido gritando que estou viva, tento fazê-lo ver-me, mas ele nem me percebe. Vou até a minha serviçal, que também não me vê. Todos no quarto se movimentam em prantos e tentando limpar meu corpo sobre a cama, enquanto eu grito em desespero, mas ninguém me ouve. Volto novamente até meu marido, ele está debruçado sobre meu corpo, chorando de forma convulsiva e perguntando em gritos, por que eu o deixei sozinho. De súbito ela leva as mãos sobre o ventre e solta um longo grito. Oh meu Deus, que dor, oh que dor! Clama, contorcendo-se no divã. Meu bebê. Sinto que está morrendo. Oh não, meu bebê. Continue, tenha coragem, vá adiante. Sinto muita dor, estou desesperada, me sentindo totalmente impotente. Repentinamente ela para a narrativa e silencia. Oh Deus, o que é aquilo? Continue. Meu corpo sobre a cama, está profundamente pálido e inerte, mas algo se move. Estou dando a volta pela cama para observar. Oh Deus, meu ventre. Meu ventre se move. Meu bebê luta para se manter vivo. Oh não, por favor, alguém salve meu bebê. Novamente ela cessa a narrativa e faz expressão de assombro. Oh não, percebo que ninguém vê o que estou vendo, meu bebê está sufocado, tenta respirar, oh Deus, não. E cai novamente em choro convulsivo. Ele está morrendo. Continue, Vanessa, narre exatamente o que ocorre e o que sente. Percebo que esta cena só é visível para mim. Todos continuam no quarto em providências necessárias. Meu marido, ainda sobre meu corpo, segura minha mão esquerda e a beija repetidamente enquanto chora baixinho. Meu bebê não se move mais, eu o vi gritar sem emitir nenhum som. Uma dor muito intensa toma conta de mim, mas não é dor física. Sinto-me profundamente culpada por ver meu filho morrer e não poder fazer nada. Começo a entender que eu também estou morta. Muita confusão e questionamentos em minha mente. De repente,
Percebo uma névoa escura sobre o abdômen do meu corpo inerte sobre a cama e, ao mesmo tempo, vejo formar uma mancha negra sobre meu ventre. Sinto uma dor lancinante no meu útero, mas não sei explicar. À medida que a névoa aumenta de intensidade, a dor em mim diminui. A angústia aumenta. Sinto que meu filho foi retirado de mim. Estou confusa, perdida. Questiono a Deus por que fez isto comigo. Jogo-me de joelhos e grito alto por Deus. Pergunto o porquê, mas ele também não me responde. Vanessa faz um gesto de assombro e para a narrativa. Vanessa, o que houve? Não pare. Oh, que é isto? Eu estava no meu quarto, e agora estou aqui. Onde está? O que houve? Naquele momento em que eu falava com Deus, lembrei-me do padre, recordei que ele havia me envenenado e que, portanto, seria o culpado por isto tudo, e de repente, me vi aqui, ao lado do padre. Muito estranho, foi como se eu me desligasse lá e religasse aqui. Vejo de joelhos no oratório da sacristia, a cabeça baixa apoiada nas mãos justapostas. Em uma delas, vejo o terço entrelaçado nos dedos, seus lábios se movimentam rapidamente repetindo palavras silenciosas. Dou a volta e paro ao lado, onde posso ver seu rosto. Ele mantém o olhar fixo no chão e... Oh, o que é isto? Uma mulher sai do banheiro da sacristia. Ela está arrumando os cabelos e a roupa. Ela vem até ele e o abraça, enlaçando seus ombros e ele. Ele sorri. Sua respiração fica ofegante, e ela grita. Miserável, vou te matar. Seu corpo se movimenta convulsivamente sobre o divã, seu rosto apresenta forte sudorese, em meio à expressão de raiva. O médico coloca a mão sobre sua cabeça, e ordena. Saia da personagem, não viva o momento, apenas me narre o que está acontecendo na cena. Lentamente ela se acalma. Respira e fala mais tranquila. Eu avanço sobre os dois. Tento os atingir com meus golpes, mas é inútil, não percebem minha presença. O padre se levanta e a mulher o abraça beijando com sofreguidão. Muitos risos. Recordo-me do meu bebê, e imediatamente, me vejo novamente no meu quarto. Assisto 3 mulheres higienizando meu corpo, minha roupa e os lençóis sujos de sangue estão no chão, meu marido não se encontra mais no recinto. Ando pela casa à sua procura e o vejo sentado em sua poltrona na sala de estar, olhar úmido e perdido no ar, enquanto fuma um cigarro. Estranho, consigo entender seus pensamentos. Ele culpa meu bebê pela minha morte. Meu Deus, ele se recorda do sonho de formar uma família comigo, mas ao mesmo tempo se arrepende da minha gravidez. Lágrimas banham novamente seu rosto, mas continua. Não, ele está errado, a culpa é minha, não do meu bebê. Eu preciso dizer isto a ele, ele tem que me ouvir. Então, vou até ele, ajoelho ao seu lado. Seguro suavemente o braço que apoia sua cabeça e tento falar, mas ele não me ouve. Digo que a culpa é toda minha, que meu bebê foi vítima, assim como eu, de certa forma, também o fui. Ele sequer me percebe. Peço ajuda, grito por seu nome e peço que me ajude, mas ele não me ouve. Então me levanto e saio pela casa procurando por meu bebê. Sei que ele não está mais comigo. Enquanto procuro, sinto a dor do veneno corroendo meu estômago, fico zonza, cambaleio, mas continuo caminhando. Saio de casa, ando pelas ruas procurando pelo meu filho. Sinto meu estômago queimar, ao mesmo tempo em que sinto ódio, ódio daquele homem e de mim mesma. Outra dor toma conta de mim, parece que uma adaga avara meu ventre. Na medida em que sinto ódio, uma dor aguda no meu útero se mistura à dor do meu estômago. De repente ouço um choro, não vejo nada, mas sinto que é. Meu Deus, é meu filho chorando. Vanessa estertora sobre o divã e leva as mãos ao rosto. Oh não, cadê meu bebê?
Oh Deus, que dor! Ele não para de chorar. Mas eu não o vejo, apenas ouço. Ele parece que chora dentro da minha cabeça. Não. Grita levando as mãos aos ouvidos, tentando tapá-los. O psiquiatra então toca sua cabeça e diz: avance, Vanessa, saia deste momento e vá para o futuro, procure por outro acontecimento que te marcou. Sim, existe. Ela faz uma expressão sarcástica, e narra: estou ao lado dele. Dele, quem? Do padre. Vou me vingar. Há anos eu o acompanho diuturnamente, observo cada movimento, conheço todas as suas fraquezas e seus medos. Estamos muito ligados. Embora não saiba que sou eu, ele sente minha presença, assimila os meus pensamentos com facilidade, e uso isso contra ele. Várias vezes joguei-o em situações constrangedoras, por aceitar minhas sugestões. Está perturbado e não consegue ter paz, suas noites são insones, porque teme dormir e viver os pesadelos que são nossos encontros. Eu o agrido e o acuso de duplo assassinato. Mesmo não se lembrando desses momentos ao acordar, sente angústia e tenta fugir. Ela gargalha alto. A fortaleza está ruindo, sua segurança e virilidade estão em baixa, suas amantes o abandonaram. Cobro insistentemente cada momento de sofrimento que causou a mim e ao nosso filho. Ele não mais consegue celebrar a missa, não consegue encarar seus fiéis. Com raiva, ela aumenta o tom da voz e esbraveja: vou acabar com ele, este verme vai pagar cada segundo de dor que causou a mim e ao meu filho. Eu o odeio com todas as minhas forças. Novamente o médico procede com a indução e ordena: avance, Vanessa, avance ainda mais no tempo. Ele aguarda alguns segundos, e comanda: narre agora o que vê. Ele está doente, muito doente. Seus pulmões estão tomados pela tuberculose, a hemoptise o sufoca, vive sujo e sozinho em um pequeno cômodo, em uma propriedade da diocese. Em dados momentos, um noviço adentra ao quarto, protegido por uma máscara, deixa alimento, água e roupas limpas sobre pequena mesa à entrada do ambiente e, com 2 gravetos, pega as roupas e os lenços sujos de sangue, depositados no chão próximo à porta. Ele está sozinho, sufocado pela peste definhando. Permaneço ao seu lado e não permito um único momento de paz. Vejo pesada névoa enegrecida em torno de sua mente, seus pensamentos são carregados de culpa e sofrimento. Vou matá-lo. O médico interrompe Vanessa e comanda com firmeza: continue fora da cena narrando o que vê, mas com mais detalhes. Com dificuldades, ele levanta-se e senta na beirada da cama, apoia-se em pequena mesa postada no ângulo entre a cama e a parede, pega papel e lápis que estavam adredemente colocados sobre a mesa e tenta escrever pequeno texto. De repente, tosse fortemente e suja todo o papel de sangue. Irritado, limpa o tampo da mesinha e pega outra folha de papel. E reinicia a escrita. Aproximo-me para ler. Ela se cala, mas rapidamente continua a narrativa. Ele solicita a visita de alguém para uma conversa particular. Dobra o papel e escreve um nome: Monsieur Jean-Pierre. E meu marido, ele envia o bilhete ao meu marido. Nitidamente irritada, continua ofegante. Ele caminha com muita dificuldade até a mesa na entrada do quarto, deixa o bilhete e toca uma sineta. Após alguns minutos, o noviço aparece. Ele ordena que o papel seja levado imediatamente ao destinatário que retorne trazendo o visitante com urgência. Ele se volta e vai até um armário na parede oposta, abre uma das portas e se abaixa, afasta alguns livros e atrás de um deles, pega a pequena caixa. Ele abre e tira de dentro um volume enrolado em papel pardo, desembrulha, e veja um frasco de vidro escuro.
Levanta-se apoiando na madeira do armário, e volta lentamente até a mesa na entrada do quarto, abre o pequeno vidro, e derrama seu conteúdo em um lenço. Pega a xícara que usa para tomar café, e passa o lenço úmido pela borda e por toda a parte interna da xícara. Depois, coloca-a sobre a mesa, voltada para baixo. Limpa as mãos em outro lenço, e retorna para sua cama. Deita-se lentamente com dificuldades para respirar. Outra crise de tosse, mais sangue expulso de seus pulmões. Após rápido silêncio, retoma. 2 horas se passaram, o noviço retorna trazendo meu marido. Ele fica à porta do quarto e olhar assustado sem reconhecer o padre, devido ao seu aspecto cadavérico. Percebi a hemoptise e a dificuldade de respirar daquele homem que mais parece um trapo sobre a cama que, com muito esforço, senta-se e ordena ao noviço que traga café para o visitante. Permaneço em pé, no canto oposto à porta de entrada, observando os acontecimentos que desenrolam à minha frente. O padre agradece meu marido por ter atendido ao seu pedido e pede para que ele se aproxime um pouco mais, pois não consegue falar muito alto. Meu marido atende, com nítida resistência, mas para em uma distância que julga ser segura para ouvir o homem. Percebo, pela expressão no olhar do meu marido, que ao se aproximar e ver aquele homem de frente, o reconhece, sem acreditar que seja ele mesmo, naquela condição. Neste instante, o noviço retorna trazendo o café, deixa sobre a mesa, e sai do quarto. O padre então alega ter mudado de ideia e que, por respeito ao visitante, ele que se aproximaria. Então pede para que meu marido, que estava de costas para a porta quando o noviço chegou, retorne e sente à mesa, pois ele ficaria sentado em pequena banqueta perto de sua cama. Percebo que ele atende ao padre com certa confusão, senta-se ao lado da porta, onde pode receber a corrente de ar vinda de fora, evitando assim algum tipo de contágio. O padre, demonstrando uma gentileza que não possui, diz que solicitou ao noviço que trouxesse café e uma xícara limpa, pois fazia questão de recebê-lo bem, lembrando que a cultura francesa impõe que ele o faça sem recusar. Meu marido, que não havia observado que a xícara já estava sobre a mesa, aquece, e verte o café no utensílio. Percebo a sorte da intenção do padre, e tento alertar meu marido. Vou até ele e grito, pedindo para que não tome aquele café, mas ele nem me percebe. Então avanço aos gritos sobre o padre, tentando golpeá-lo, mas ele também, nem se dá conta do meu desespero. Sinto forte angústia pela incapacidade de evitar a consumação de mais aquele crime. Grito muito. Corro entre um e outro, na vã tentativa de interferir no processo, mas sou vencida, ninguém sequer me percebe no ambiente. Em desespero vi meu marido sorver todo o líquido envenenado. Sinto misto de profunda tristeza e muita raiva, vou até um dos cantos do quarto, abaixo-me e me sento no chão, apoiando minhas costas na parede. O padre, que aguardou meu marido terminar o café com semblante nitidamente satisfeito, anuncia que será breve, pois se sente enfraquecido e não conseguirá conversar por muito tempo. Meu marido continua apenas observando e aguardando pelo motivo que o levou até ali. O padre então começa sua narrativa, dizendo que o chamou até ali, pela forte necessidade que sentia de se confessar a ele, pois sentia a proximidade da morte e gostaria de entrar limpo de qualquer pecado, no reino dos céus. Ela faz novo silêncio, demonstra profundo assombro, e com a voz embargada, continua narrando o que via. Ele conta ao meu marido toda a nossa história, desde o dia em que recebeu minha primeira confissão na capela. Narra nosso envolvimento, mas muda o contexto da realidade dizendo que fora vítima da minha sedução implacável. Eu me desespero, tento conter o padre para que não fale mais nada. Impossível, nem me percebe. Vejo uma nuvem negra que o envolve e que o isola da minha influência naquele momento. Corro até meu marido e grito negando tudo.
falo que o padre tenta apenas fazê-lo sofrer mais. Mas ele também não me ouve. Ando de um lado para outro, em franco desespero e angústia. O padre continua sua fala e diz ter sido minha a ideia para que nos encontrássemos na sacristia. Descreve cada encontro que tivemos, com maldoso detalhamento dos acontecimentos. Meu marido, fortemente horrorizado, ouve a descrição do padre. Vejo lágrimas brotando dos seus olhos, claramente decepcionados. O padre silencia. Agora olha demoradamente para meu esposo. Mais uma vez ela para a narrativa, mas em seguida, fala com uma entonação mais forte. Desgraçado, ele contou que o filho que eu levava no ventre, era na verdade, dele. Meu marido grita, leva as mãos à cabeça e nega. Aos berros, acusa o padre de estar mentindo. Levanta-se para se atirar sobre o padre, mas imediatamente se contém, está pálido, sua respiração ofegante e seus olhos transmitem profundo ódio pelo clérigo. Parece ter medo de se contaminar com a peste branca. Ele se volta e derruba tudo o que havia sobre a mesa, furioso, ergue o pequeno móvel e o atira contra a parede. O padre se mantém tranquilo, parece seguro e apenas observa meu esposo que, desesperado, anda de um lado para outro, gritando e questionando os porquês daquilo tudo, até que, aparentemente, ele se acalma. O padre diz que não terminou a narrativa. Meu marido se volta para ele, totalmente transfigurado pela raiva. Imperturbável, conta que eu morri após tentar abortar nosso filho. Afirma que tentou a todo custo evitar o hediondo crime. Inconformada com toda aquela mentira que destruía todo o amor e respeito que meu marido ainda nutria por mim, me atiro sobre o padre, impulsionada por toda a raiva que sentia naquele momento. Na impossibilidade de fazê-lo me sentir, o envolvo em meus braços e grito, exteriorizando todo o meu ódio. Percebo uma densa névoa acinzentada nos envolver, vejo que o padre respira aquela névoa e sente um súbito mal-estar. Evidentemente abatido, anuncia o fim da visita e diz que precisa descansar. Meu marido, confuso e desesperado, deixa o quarto e sai em disparada pelas ruas da cidade. Eu o acompanho de perto, tentando me justificar. Tento dizer-lhe que o padre estava mentindo, mas, perdido em densos pensamentos, ele sequer me ouve. Imploro seu perdão e grito desesperada, mas repentinamente, o vejo cambalear. Ele apoia a destra na parede, tentando se manter em pé e leva a outra mão na altura do estômago. Vejo que abaixa a cabeça e faz expressão de dor, percebo que o veneno começa a fazer efeito. Desespero-me. Corro até as pessoas que passam pela rua e, aos gritos, falo que meu marido foi envenenado e peço ajuda para ele. Ninguém me ouve. Volto correndo para perto dele e o vejo encolhido e de joelhos, demonstrando forte dor, quando perde a consciência e cai de lado. Dou 2 passos para trás horrorizado e sem acreditar que meu esposo estaria morrendo naquele momento, covardemente vitimado pelo meu algoz. Algumas pessoas se aproximam apressadas, alguns tentam reanimá-lo, enquanto outros comentam que ele já estava morto. Mas eu consigo ver que não, ele está em um estado comatoso profundo, mas não morto. O médico toca a cabeça de Vanessa e ordena: avance, busque outro momento importante. Em silêncio, ela faz significativas expressões com o rosto, demonstrando pavor e sofrimento, e grita: não, não o enterre, ele está vivo. Meu Deus, ele não morreu. Vanessa, saia da personagem e narre apenas o que vê. O padre está jogando água benta sobre o corpo. O caixão será fechado. Estou em desespero, pois sei que ele não está morto. A pouca quantidade de veneno sorvida o entorpeceu, mas ainda não o matou. Estão fechando o caixão. Grito e tento fazer alguém me ouvir, mas apenas choro. Jogo-me sobre o caixão na tentativa de impedir que o levem,
Meu desespero aumenta na medida em que caminho em direção ao cemitério. Posso sentir sua respiração quase inexistente e longa. Sinto muita culpa, pois ele não estaria passando por aquilo se não fosse pelas minhas escolhas. O caixão desce à sepultura. O sacerdote dá a última palavra e começam a lacrar o túmulo. Choro, sentado em frente e imaginando a agonia que meu esposo passará nos próximos minutos. Ao mesmo tempo sinto raiva, muita raiva daquele monstro que o jogou neste estado. Espantada, ela silencia, dá a impressão de observar algo e continua. Que estranho, pensei no padre e me vejo ao lado dele, em seu quarto. Ele está deitado, respira com dificuldade e a hemoptise é constante e abundante. Novo silêncio, outro gesto de atenção com a cabeça, em seguida, retoma a narrativa. Outro sacerdote se aproxima, traz uma estola dobrada sobre uma Bíblia. Com uma das mãos segura um lenço que tampa sua boca e o nariz. Ele para logo após a porta, cumprimenta o enfermo e diz que veio colher sua confissão a pedido do bispo. Ele anui com um movimento lento da cabeça. O confessor coloca a Bíblia sobre a mesa, passa a estola em torno do pescoço, pega o crucifixo e faz o sinal da cruz. Veja nos seus pensamentos, a vontade de terminar tudo rapidamente e ir embora. Ele pergunta ao mazelento se está arrependido de seus pecados, e ele confirma com a voz embargada. O clérigo pede para que ele acuse os seus pecados. Com a voz entrecortada e fadigada, ele diz que pecou muito, mas que precisa do perdão, para poder olhar nos olhos de Jesus, quando ele o receber no paraíso. Ela fecha o senho, e fala com indignação. Ele ou acredita que irá para o paraíso, mal sabe ele que o esperam ansiosamente para o acerto de contas. Após o comentário, ela continua a narrativa. O moribundo, com muita dificuldade, resume seus pecados em poucas palavras, fala das suas aventuras na sacristia. Confessa que se envolveu comigo apenas para testar seu poder de sedução com uma mulher casada, diz que me matou porque me neguei a abortar e se diz responsável por 5 abortos. Ele chora. Enxuga as lágrimas e tosse longamente. Limpa o sangue do canto da boca, expressa certo arrependimento, faz reflexivo silêncio, e volta a falar, revelando que, na tentativa de encontrar a paz interior, chamou meu marido para confessar seus feitos. Disse amedrontado dos possíveis desdobramentos desta confissão, e confessa que matou meu esposo para evitar que manchasse sua reputação, no futuro. Nitidamente emocionada e engasgada, prossegue com dificuldade. O clérigo ouvia tudo impassivelmente. Percebendo o fim da confissão, pergunta ao penitente se ele declara todos aqueles pecados com arrependimento. A confirmação vem com suave movimento de cabeça pelo doente. O confessor faz o sinal da cruz no ar e diz que o absolve de todos os pecados em nome da Santíssima Trindade, e aplica a penitência pelos pecados perpetrados, fazer o terço por 3 dias consecutivos e um beijo no crucifixo todas as vezes que se lembrar dos pecados confessados. O agonizante sorri e faz o sinal da cruz. Em seguida, pega o terço pendurado na cabeceira da cama, beija-o e inicia o ritual. O confessor sai do quarto. O médico que fazia anotações com celeridade cessa a escrita e analisa o estado aparente da paciente, que apresenta muita sudorese e palidez. Pega um relógio prateado, preso ao bolso da calça por uma corrente, confere as horas e decide encerrar a sessão. Coloca sua destra sobre o crânio da jovem e comanda. Agora vamos fazer o caminho de retorno. Sinta que vou pressionar sua cabeça, vou apertar por um breve tempo e em seguida aliviar lentamente. Quando eu aliviar totalmente, você começará a voltar. Após iniciar o processo, determina. Venha Vanessa, volte para o momento atual, retorne. Caminhe para o presente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
Lentamente, ela abre os olhos, olha o ambiente à sua volta, vira-se para o médico e, fixando-o demoradamente, diz calmamente, mas extremamente impressionada: Doutor, agora eu sei, esta culpa que trago dentro de mim foi por ter destruído meu casamento e impedido nosso sonho de formar uma família. De maneira indireta assassinei meu filho e meu marido. Sinto-me responsável por isto, pois se não houvesse permitido o primeiro encontro, nada daquilo teria acontecido. Com movimentos lentos, ela volta para a posição inicial, olha para o teto, leva as mãos ao rosto e exclama: Oh Deus, o que eu fiz? Posso ver até agora o olhar de decepção no meu esposo, ao saber de toda a verdade. Amargurada, ela cerrando os olhos, enquanto lágrimas brotam em abundância. E o pior de tudo, ele foi enterrado vivo. O psiquiatra ouve a tudo e anota os principais pontos da narrativa. E agora, doutor? Como vou olhar para ele novamente? Para ele. Para o Jean. Eu pude identificar claramente que o meu marido naquela vivência, hoje, é o Jean. Interessante. Você conseguiu identificar mais alguém do seu convívio atual? Estou confusa. Tive algumas sensações muito familiares em todas as vezes que vi o padre, mas não consegui identificar. Meu ódio por ele sufocava qualquer outro sentimento. E aquela presença que você relatou em nossa primeira imersão? Sim, eu senti novamente. Estava aqui mesmo no consultório, mas o tempo todo ali, próximo à porta, como se estivesse com algum receio. Você já teve esta sensação da presença em outro momento, além destas sessões? Após breve silêncio reflexivo, responde: Acredito que possa ser esta, a mesma presença invisível que eu sentia na fábrica. As sensações e as emoções são muito semelhantes. Mas a que, você não narrou que sentiu medo, angústia ou raiva, como descreveu anteriormente no relato de suas crises na fábrica. Verdade, mas são contextos diferentes. Na fábrica, quando ela se aproximava de mim, eu sentia que ela falava aos meus ouvidos, ao mesmo tempo em que me transmitia todas aquelas sensações que descrevi. Aqui não, ela apenas se aproxima e me observa. Mesmo hoje, que você a captou distante, você acha que ela apenas observou? Doutor, atalha, sem responder à indagação. Seria possível que esta presença leia meus pensamentos? Minha experiência neste campo, tem obtemperado que sim. Ainda não posso afirmar como isto ocorre, nem em qual sentido acontece, mas houveram ocasiões que ficou provado que presenças extrafísicas conseguem ler pensamentos. Então poderíamos concluir que, caso ela tenha lido meus pensamentos, se afastou por temer algo relacionado a eles. Faz todo sentido. Por isto te perguntei sobre outras ocasiões, para ver a possibilidade de ligar uma coisa a outra. O médico faz nova consulta ao relógio, em seguida, anota alguma coisa e anuncia: Seu tempo terminou. Como minha secretária te informou, devido às festas de final de ano, nosso próximo encontro se dará apenas na primeira semana de 1915. Sim, doutor. Mas penso que não virei na primeira semana, posteriormente agendarei o retorno. Esses próximos dias serão muito importantes para você. Procure analisar seus sentimentos e sensações. Caso volte a ter sonhos, anote tudo. Como devo proceder em relação ao Jean, depois que descobri que ele foi o meu marido traído? Não sei se conseguirei olhar para ele. Lembre-se que, quem sabe disto é somente você. Ele, sequer tem ideia dos acontecimentos ocorridos entre estas paredes. No entanto, observe a si mesma. Os seus sentimentos ou os seus sonhos poderão te ofertar novas peças para compor este complexo quebra-cabeças. Indicando a saída, ele a acompanhou até a porta do consultório onde, após recíprocos votos de Feliz Natal,
despediram-se. O retorno foi demorado devido às condições climáticas severas. Ainda muito impressionada com tudo que vivenciara na sessão, ao chegar ao alojamento, Vanessa iniciou a arrumação dos seus poucos pertences, já com vistas na possível mudança para os próximos dias. Capítulo 31. Recomeço. A temperatura baixa e a forte neblina abriu a véspera de Natal em Paris. O dia ainda clareava, quando Vanessa, juntamente com outras 5 colegas de trabalho, deixaram o alojamento em direção à fábrica. Apesar de ambiciosa para encontrar Jean, estava ensimismada, revendo em sua tela mental todas as cenas que vivenciara no dia anterior. Já vislumbrando a silhueta dos muros que escondiam os pavilhões da fábrica, observou que alguns operários voltavam pelo mesmo caminho, enquanto outros se amontoavam em frente à entrada principal. Preocupada com a situação inusitada, pediu informações a um dos que caminhava alegremente em sentido oposto, o qual informou que um cartaz colado ao portão dava conta de que o comandante-geral da unidade havia presenteado os operários com um pequeno recesso de 2 dias, devido ao Natal. Enquanto suas colegas comemoravam, despediu-se e continuou rumo à fábrica. No entanto, foi frustrada pela sentinela que lhe entregou um bilhete. Muito sucinto, o texto dava conta de que Jean saíra para as últimas providências em relação ao imóvel que procuravam e pedindo para que ela o aguardasse no alojamento com seus pertences organizados, pois já havia deliberado sobre o seu desligamento da unidade militar em que se alojava. As nuvens densas começavam a se abrir em retalhos de um profundo azul tonificado pelo sol do meio-dia, quando Jean desceu de um táxi e chamou por Vanessa à porta de seu alojamento. Minutos mais tarde, ela surge nos portões com sorriso largo e olhos fulgurantes, corre e abraça demoradamente. Na ponta dos pés, com os braços enlaçados ao seu pescoço, e os olhos fechados, disse carinhosamente: "Senti sua falta." "Minha falta? Mas só não nos vimos ontem!" exclamou, com certa estranheza. "Pois parece que eu não o vejo há um século." Respondeu, em tom jocoso. "Então vamos, pois tenho uma surpresa para você." "Surpresa? Seria um presente de Natal?" "Sim, talvez um dos melhores que você já recebeu. Venha." Rapidamente, abre a porta do táxi, e a jovem entra com vívida alegria. O carro parte em direção ao norte da cidade e cerca de um quarto de hora depois, estacionam frente a uma modesta casa com pequeno jardim. Descem, e ele fala orgulhoso: "Eis a nossa casa." Surpresa, ela leva as mãos à boca, e com estupefação, diz: "Meu Deus, vou morar em uma casa novamente." E puxando pela mão, corre e alegremente pede: "Venha, mostre-me tudo." Ao acessar o estreito caminho que entrecorta o jardim que separa a calçada da casa, ela olha para o lado direito e exclama: "Jasmins?" "Sim, fiz questão de retribuir o presente que você me deu, meses atrás." Novamente ela o abraça carinhosamente, e oscula a sua face. "Estou interrompendo alguma coisa?" Ao ouvir uma voz familiar, a jovem volta-se rapidamente em direção à porta da casa, e com surpresa, exclama: "Michel! Oh, meu irmão, você já está aqui." Sem saber como conter tamanha alegria, ela corre e abraça o irmão que saía de dentro da casa, apoiando-se em um par de muletas, beijando-o diversas vezes no rosto, na cabeça e no pescoço. "Ei, calma que você me derruba." Redarguiu sorrindo. Estampando muita satisfação, Jean adentra carregando os pertences de Vanessa, que o acompanha observando a nova casa. Uma árvore de Natal, até nisto vocês pensaram. Bem, praticamente ainda não temos móveis, mas o que temos será o suficiente para uma breve e confortável estadia por aqui, argumentou o professor. Deslumbrada,
Ela caminha por cada ambiente da casa, observa a organização e conhece sua nova morada. Michel, que vinha logo atrás, ainda se adaptando à mobilidade com o instrumento de apoio, fala: dividirei o quarto com Jean, e você ficará neste outro que é maior e mais confortável. Apenas terá que dormir no colchão sobre o chão, até comprarmos as camas, após o Natal. Em comparação ao alojamento que eu morava, no meio de uma centena de mulheres chatas e birrentas, dormir no chão será algo comparável ao paraíso, meu irmão. Ambos sorriram e se puseram a terminar a arrumação da nova residência. Jean, igualmente empolgado com a nova vida que se descortinava a partir daquele momento, anunciou: enquanto terminam a arrumação da casa, vou fazer algumas compras para abastecer a despensa e para preparar nosso jantar de Natal. Capítulo 32. Consciência desperta. Apesar da temperatura muito baixa, a noite chegou com o céu limpo e estrelado. A cidade estava iluminada, das chaminés, via-se nitidamente a fumaça branca destacando do negro firmamento, anunciando a calefação no interior das casas. Nas ruas, o movimento das pessoas para as visitas natalinas. Ao longe, ouviam-se canções de Natal e coros nas residências próximas. No interior da nova morada, Jean e Michel estão na cozinha terminando os preparativos para o jantar. Sobre a pequena mesa, lenços, pratos, taças e talheres postos. Ao centro, uma garrafa de vinho, queijos e salada de vieiras, recentemente colocados. Vanessa vai até o forno, e anuncia que o pato assado com castanhas acabou de ficar pronto. O jantar transcorre embalado por saudosismo e alegria. À medida que a garrafa de vinho esvazia, efusivas apostas no futuro acontecem. Momentos alegres, entrecortados por preocupação com a saúde da mãe de Vanessa e também com Michel. Precisamos visitar nossa mãe amanhã, Michel. Você tem razão, já havia comprado algumas coisinhas para ela, portanto, trataremos disto amanhã já nas primeiras horas. Desta vez, deixarei que vocês a visitem sem minha presença. A data reclama mais intimidade em família. Fazemos questão que vá conosco. Expressa, determinado. De certa forma, você faz parte da família, e talvez seja uma grande oportunidade de você conhecer nossa mãe. Michel tem razão, fazemos questão que nos acompanhe. Jean anua sorrindo, e opina com singularidade. Sugiro que finalizemos nosso primeiro jantar, coincidentemente de Natal, com uma oração em louvor ao menino Jesus, e de agradecimentos pelas possibilidades que surgem em nossas vidas. Imediatamente, ficaram de pé, fizeram o sinal da cruz, deram as mãos e o professor conduziu o ritual que foi acompanhado pelo casal de irmãos. A noite de Natal terminou suave e em clima de alegria. A madrugada já ia alta, quando gritos foram ouvidos no quarto de Jean e Michel. Assustada, Vanessa corre para ver do que se trata, e encontra Jean ajoelhado no colchão de Michel, segurando pelos braços. Olhar assustado e cabelos empapados de suor, o jovem militar respira ofegante, enquanto se recupera do despertar violento. O que houve, meu irmão? Tive um pesadelo terrível, sonhei com cenas do campo de batalha. Cenas que presenciei meses atrás. Mas ao invés de soldados mortos, eu via fetos, bebês estraçalhados e atirados ao chão. Eu corria no meio deles em fuga, enquanto alguém me perseguia tentando me matar. Embora não conseguisse ver quem era, em dado momento me senti paralisado e comecei a sufocar, buscava o ar e não encontrava. Quando senti que iria morrer, gritei, e acordei com Jean me segurando e perguntando se eu estava bem. Vanessa ouviu o relato em silêncio. Jean vai até a cozinha e retorna com um copo de água fresca, e oferece ao rapaz que, mais tranquilo, se desculpa pelo susto e volta a deitar-se. Vanessa se despede e vai para seu quarto.
Com o silêncio e a tranquilidade que voltaram a reinar, Jean e Michel adormecem, mas Vanessa em seu quarto não consegue descansar. Relembra incessantemente de sua imersão hipnótica e da orientação do médico acerca dos sinais que poderiam surgir. Ela esperava que estes sinais pudessem vir em seus próprios sonhos, mas percebera no pesadelo do irmão uma conexão importante com os fatos que ela vislumbrava durante o transe. Porém não conseguia concatenar os acontecimentos de forma clara e lógica. Por muito tempo, tentou buscar nos seus sentimentos algo que auxiliasse, mas em vão. Um tanto quanto cansada, vira-se no colchão em busca de uma posição mais confortável para dormir, quando tem a estranha sensação de que alguém a observa de perto. Levanta-se e acende uma vela, olha por todo o quarto quase vazio e não vê nada, apaga e deita-se novamente. A sensação continua. Mesmo amedrontada, fecha os olhos, silencia a mente e busca identificar o que seria aquilo. Percebe que as sensações têm certa familiaridade com a presença que identificara nas sessões psiquiátricas. No entanto, a impressão de ter alguém ali aumenta fortemente e ela tem a nítida sensação de que está ao seu lado. Sem saber o que fazer, intimamente sente um impulso que a impele a se comunicar. Então, senta-se no colchão, vira-se em direção à porta, cruza as pernas e, enquanto vagueia seus olhos pelo escuro do quarto, pensa no que falaria para tentar se comunicar. Assim que decide falar, sente uma onda de calor envolvendo e trazendo uma forte sensação de melancolia. Lágrimas brotam, enquanto experimenta a certeza de que aquele sentimento era transmitido a ela por alguém que se encontrava extremamente triste e sofrido. Sem saber o que fazer, ela fecha seus olhos, enquanto uma profunda comoção toma conta de seu coração. Não consegue decodificar o que sente, mas vive um misto de emoções que vai da familiaridade a uma acentuada consternação. Consciente de que aquela dor não lhe pertence, pergunta em voz baixa: "Quem é você? Por que sofre tanto? O que quer de mim?" Nenhuma resposta audível, mas a dor e angústia que sentia, dá lugar à raiva, a mesma raiva das crises nervosas durante o trabalho na fábrica. Mais confusa, respira fundo na tentativa de controlar o que sentia e pergunta novamente, mas desta vez, mais incisiva: "Por que está aqui? Que ódio é este que sente por mim? Por favor, fale alguma coisa ou deixe-me te ver." Após a pergunta, ela aguarda em silêncio, esperando receber alguma resposta, mas nada acontece. Aos poucos, as sensações vão se diluindo e a impressão de que havia alguém no quarto desaparece. Vencida pelo cansaço, ela se deita, e em seguida, adormece. Capítulo 33. A visita de Natal. O Natal chega silencioso. Enquanto a cidade repousa, a natureza brinda Paris com um firmamento límpido e de profundo azul, contrastando com a baixa temperatura. Os ornamentos das casas e das praças brilham ao refletir os primeiros raios de sol. As poucas pessoas que se deslocam pelas ruas, se cumprimentam com alegria, fazendo desaparecer qualquer clima de guerra. Vanessa desperta com o cheiro de café invadindo seu quarto. O som de talheres e conversas vindas da cozinha dão conta de que Michel e Jean já haviam se levantado. A conversa entre os dois segue animada, quando uma voz quebra o colóquio. "Bom dia, senhores." "Bom dia, mademoiselle." Responderam quase em uníssono. Sorridente, ela caminha até cada um deles e, beijando suavemente suas faces, diz: "Feliz Natal. Que este seja o primeiro de muitos outros, assim, todos juntos." "Sim, meu irmão, e que no próximo nossa mãe esteja conosco." "Mas o que temos para o nosso café da manhã?" "Tudo que você gosta. Café, croissant, baguete, manteiga e geleia." Jean acompanha o diálogo, com extrema alegria estampada nos olhos. Após o desejum, seguiram os três para o Hospital de La Salpêtrière.
Michelle levava pequeno pacote envolto em papel de presente e Vanessa, sempre animada, contava histórias dos natais da sua infância em Lyon. 50 minutos depois, o táxi estaciona em frente ao grande portal de acesso ao hospital. Após a identificação, ultrapassaram o pórtico e acessaram o gigantesco espaço aberto e ajardinado que separa a entrada do principal edifício do complexo hospitalar. A grande movimentação de visitantes chamava a atenção. Dezenas de pessoas iam e vinham pelas diferentes vias de acesso à recepção ao Église Saint-Louis. Com dificuldade e lentidão, Michel, auxiliado pelo seu par de muletas, venceu os quase 120 metros de percurso até a recepção principal, seguido pacientemente por Vanessa e Jean. Após longa espera, devido à quantidade de visitantes, foram atendidos e identificados. Com simpatia, a atendente indicou o caminho a ser percorrido até o pavilhão onde se encontrava a paciente. Solicitou que seguissem as placas indicativas, visto que o movimento de visitantes devido ao Natal impossibilitava o acompanhamento por um funcionário. Saíram por uma porta dos fundos da grande edificação e caminharam ao lado da imponente igreja, até ganharem a via que permite o caminho direto ao pavilhão de internação. Apesar dos quase 200 metros do que separam os pavilhões, e o cansaço devido às muletas, Michel se encanta com as dimensões do hospital, com a quantidade de áreas verdes, e comenta sobre as diferenças aparentes entre La Salpêtrière e o Hospital Militar Val-de-Grâce. Prestimoso, Jean explica que La Salpêtrière era quase uma pequena cidade, com cerca de 4.000 mulheres internadas. Naturalmente impressionado, Michel tece comentários e depois narra histórias dos meses que passou internado. Lembranças das fortes cenas que presenciou, protagonizadas pelas diferentes condições físicas e emocionais dos militares que eram trazidos do fronte para serem atendidos ali. Uma quarto de hora depois chegaram ao local de destino. Após aguardarem a fila para identificação e apresentação de protocolos, foram informados que o acesso à visitação por homens estava excepcionalmente franqueado devido ao Natal. Com alegria, Michel e Jean avançaram guiados por Vanessa que já conhecia o caminho. O cenário era paradoxal. O clima tenso e triste do manicômio contrastava com a satisfação estampada no semblante da maioria dos visitantes que transitavam pelo pavilhão. No pátio, vários pequenos grupos se formam em torno das internas, espalhados pela periferia do espaço aberto, sempre próximos às paredes, em busca de mais privacidade, enquanto aquelas que não estavam recebendo visitas, naturalmente se agrupavam ao centro, nos locais banhados pelo sol. Para poupar esforços de Michel, Vanessa pediu que aguardassem próximos à entrada enquanto ela procurava pela mãe. O irmão a acompanhou com os olhos, enquanto vagueava lentamente entre as dezenas de internas, à procura de sua mãe. Circulou por diversas vezes por toda a área central do pátio sem sucesso, quando Michel, instintivamente, virou-se para a direita e olhou para o ângulo formado pelas paredes. Uma mulher observava fixamente, mas ele a não reconheceu. Então voltou a procurar Vanessa com os olhos, mas algo o incomodava. Virou-se novamente para a mulher que não tirava os olhos dele observando com mais atenção. Notou o olhar extremamente familiar. "Mamãe!" gritou surpreso. A mulher continuou passiva e sem expressão. Ansioso, ele se deslocou rapidamente em meio a tropeços e dificuldades, enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. A irmã, que observou os movimentos de longe, ao reconhecer a mãe, correu se desviando das mulheres, em direção ao ponto para onde ia seu irmão. Michel se aproximou, parou em frente à sua mãe, enxugou as lágrimas, e disse expressivo: "Mamãe, sou eu, Michel, não me reconhece?" A mulher em silêncio, apenas o encarava sem nenhuma expressão no olhar. Vanessa, que chegou em seguida, segurou os ombros de Michel e, parando ao seu lado, olhou para a mãe e sorriu dizendo: "Mamãe,
O nosso Michel voltou para nós. E aqui está na sua frente, como presente de Natal. A mulher olhou para Vanessa, em seguida voltou-se novamente para Michel e abaixando as vistas, observou demoradamente a sua perna amputada. Lágrimas aljofraram de seus olhos enquanto ela fixava a sequela da guerra. Michel, observando a reação emocional da mãe, levantou lentamente a destra para tocar aquele rosto sofrido. Ao notar a ação do filho, a mulher recuou bruscamente, ato contínuo, olhou por cima do ombro de Michel e notou que um desconhecido se aproximava lentamente. Jean acercou-se dos dois e, parando ao lado de Vanessa, disse: Bom dia, Madame Brena, sou Jean, amigo de seus filhos. Ela o observou demoradamente, e aos poucos seu semblante foi mudando, a face inexpressiva deu lugar a um senho carregado. Ela recuou 2 passos e olhou para os 3 que estavam juntos à sua frente. Espontaneamente, Jean se aproximou ainda mais de Vanessa e a segurou suavemente na altura dos cotovelos. A mulher, ao fitar os 2 juntos olhando para ela, foi tomada por uma forte emoção que a fez tremer e movimentar rapidamente a cabeça para os lados, em movimentos curtos e rítmicos, sem tirar os olhos dos 2. Vanessa, profundamente assustada com a reação da mãe, deixou que lágrimas banhassem seu rosto triste. Jean e Michel, que não entendiam o que se passava, se mantiveram em silêncio e apenas acompanharam o que acontecia. A mulher, que aparentemente sofria um ataque nervoso, levantou a mão trêmula e apontou para Jean, com muita dificuldade. Ensaiou pronunciar alguma palavra, mas não conseguiu. Neste momento, Vanessa, que estava muito próxima à mãe, ao observar seu esforço para falar, constatou horrorizada que o interior de sua boca estava coberto por feridas purulentas. Mamãe, o que houve com sua boca? Assustado, Michel olhou para Vanessa e em seguida para a mãe. Ela, de olhos marejados, face rubificada e aparentemente sentindo muita dor, fez grande esforço e, fixando os olhos de Jean, bramiu encolerizada. Saia, desgraçado, ponha-se daqui para fora. Neste momento, as pessoas que estavam próximas olharam assustadas com o grito. Mãe, Jean é nosso amigo, tem nos ajudado muito, disse Vanessa, atônita, tentando contornar a situação. Saiam todos daqui. Vociferou ainda mais alto, com a voz rouquenha pelo esforço. Em seguida, levou as mãos à cabeça e abaixou-se, grunhindo de dor. Na tentativa de rir até a mãe, Vanessa fez um gesto, mas foi contida por Jean, que se mantinha sereno. Melhor que a deixemos, lembremos que ela está doente e sem condições de discernir qualquer coisa. Michel, que assistia a tudo, paralisado pela inesperada reação da mãe, aqueceu, e após lançar um olhar piedoso sobre aquele corpo que estertorava à sua frente, deixou o pacote de presente no chão, próximo à mãe, e fez o primeiro movimento de retirada, o qual foi seguido pelos demais. Caminharam lentamente em direção à saída, enquanto Vanessa chorava convulsivamente, amparada por Jean. Na recepção, já recomposta, Vanessa procurou pela atendente com a intenção de atualizar o endereço e saber o que se passava com a mãe, em relação às feridas que constatou em sua boca. Após aguardar alguns minutos para que a enfermeira buscasse o prontuário, ouviu atentamente. Temos aqui um relatório médico com os exames de Madame Brena. Ela foi diagnosticada com tumor orofaríngeo em estado avançado, mas está sendo medicada e acompanhada pelo médico responsável. Assustados, os 3 entreolharam-se. Vanessa tomou o papel da mão da atendente e leu diversas vezes o relatório cruel. Sem acreditar no que estava acontecendo, voltou-se para o irmão e clamou sofrida. Michel, nossa mãe. Jean se aproximou, e abraçando-a, disse calmamente. Vamos, este é o momento de mantermos a calma para termos condições de pensar no que fazer. Michel, que acompanhava sempre em silêncio, mas igualmente preocupado,
Fez significativo gesto com a cabeça indicando que concordava com Jean e se movimentou em direção à saída, no que foi seguido por Vanessa, profundamente abatida, conduzida de perto pelo professor. Durante o longo caminho até a saída do hospital, apesar de suas dificuldades de locomoção, Michel se deslocou com maior celeridade, numa tentativa inconsciente de sair o mais rápido possível do local. Vanessa, sempre amparada por Jean, chorou por diversas vezes ao especular sobre o futuro de sua mãe. 20 minutos depois, chegaram ao grande pórtico de acesso ao hospital. A providencial demora na espera de um táxi permitiu o arrefecimento da situação. Vanessa já conversava com mais desenvoltura quando Michel, que havia sentado na guia da calçada para descansar, fechou os olhos, apontou o dedo para o alto, e disse: "Ouçam! Os sinos da Notre Dame." Vanessa abaixou a cabeça e falou com certa melancolia: "Ando tão afastada de Deus. Lembro-me de nossa conversa em minha casa, quando você me aconselhou a voltar para a igreja." "Verdade, Jean, talvez por isso minha vida tenha virado de ponta cabeça." "Minha irmã, não fale assim. Deus não é um negociante que fica aguardando nossos préstimos ou bajulação em troca de benesses. As coisas que nos acontecem são, certamente, consequências das nossas escolhas, não uma punição divina." Seu irmão tem razão. Devemos buscar forças em Deus para o enfrentamento da vida, e não buscar a divindade visando algum lucro ou retorno. Quando nos afastamos, nos enfraquecemos para esse enfrentamento, mas ele jamais nos deixa uma troca. Vocês estão certos, mas não nos custa nada aproveitar a proximidade da catedral, e irmos fazer orações, afinal, hoje é Natal. Apoiadíssima. Desde que cheguei do fronte, nunca mais fui a Notre Dame. Neste momento, chega o táxi que os levaria até a catedral. Cerca de 12 minutos mais tarde o carro adentra a ilha de La Cité a pedido de Michel, e estaciona na praça em frente à monumental igreja. Assim que saltaram do veículo, os sinos dobraram novamente, como que a recepcioná-los. Michel, de olhos úmidos, parou bem à frente e olhou para o grande vitral circular da fachada principal e depois subiu os olhos em direção às duas torres, fechou os olhos, fez o sinal de reverência habitual e avançou. Enquanto percorriam os mais de 100 metros até a porta principal, Michel falou animadamente sobre sua relação com a catedral, no tempo que estava lotado em Paris. Parou sob os relevos do arco que moldura a porta principal, voltou-se para trás e disse: "Fiz questão de parar lá atrás, próximo à entrada da cripta, e vir andando porque guardo comigo uma sensação de que já fiz esse desfile outras vezes, numa condição de destaque. Sempre que entro na catedral fazendo este percurso, sinto-me muito bem, mas claro, é apenas uma sensação, pois nunca o fiz nesta vida, nem como civil, nem como militar." Vanessa ouviu em silêncio. Adentraram a imponente nave. A quantidade de velas acesas sob o velário da entrada demonstrava que a liturgia falava de um dia especial. A luz penetrava pelos vitrais laterais, mas principalmente ao fundo, pelos 3 níveis horizontais dos vitrais da abside, fazendo brilhar a cruz de madeira revestida em ouro, fixada atrás do conjunto escultórico da Pietà. O silêncio só era rompido pelo som característico dos saltos dos sapatos que coavam do piso de granito xadrez, disposto na diagonal. Caminharam pelo corredor central da grande nave, em direção ao altar. Jean observou com discrição as pessoas sentadas ao longo das fileiras laterais e lembrou-se de quando tinha cadeira cativa na igreja em Lyon. Ao chegar até a terceira fileira antes do altar, entraram na linha de cadeiras da direita e sentaram-se. Michel olhou demoradamente a escultura de Maria Santíssima segurando o filho Jesus morto, e perdeu-se em suas reflexões. Vanessa, de cabeça baixa, e mãos justapostas ao queixo, movimentava os lábios em orações repetitivas.
Jean observou as pessoas por mais um tempo e se entregou em orações. Neste instante o som das badaladas dos sinos encheu a basílica e ecoou, despertando em Vanessa uma sensação de familiaridade. Ela inspirou profundamente e abriu os olhos com suavidade, embora estivesse presente naquele momento. Teve uma nítida sensação de respirar em outra época. Assustada, fechou novamente os olhos e enlaçou o braço do irmão em busca de segurança. Estava engasgada e fortemente angustiada, mas não conseguia chorar. Então, fechou novamente os olhos, e suave torpor tomou conta de seu corpo, destituindo todos os seus sentidos. O som da catedral desaparecera, o corpo de Michel sumira. Ela abre os olhos assustada e percebe um lugar totalmente diferente da catedral. O ambiente é igualmente amplo, porém em penumbra, fétido e sem nenhum móvel ou ornamento nas paredes acinzentadas. O silêncio é tamanho que ela podia ouvir sua própria respiração. Aturdida, ela olha em volta, tentando entender o que se passa, quando ouve um rangido característico do abrir de uma porta antiga. Instintivamente, ela se volta para o som, e percebe que distante dela, um clarão retangular dá a noção de uma porta aberta. Sons de passos lentos ecoaram, e uma silhueta irrompe o fluxo de luz e entra no ambiente que ela se encontra, caminhando em sua direção. Ela se mantém estática e observa, tentando identificar quem vem em sua direção. Contudo, a luz de fundo impede qualquer reconhecimento, e ela vê somente uma sombra se movimentando, que para regular distância. Ao perceber a total ausência de reações, Vanessa, só com o pensamento, tenta um diálogo. Olá, quem é você? Nada acontece. A sombra mantém-se inerte e em silêncio. Não vejo você, mas sinto que já nos conhecemos. É você que tem me acompanhado nos últimos meses no trabalho, no consultório médico e até na noite anterior, não é mesmo? A sombra dá 2 passos para trás e para novamente. O que está vendo? Você está com medo? Posso me aproximar? Vanessa ensaia dar um passo, quando ouve. Pare, fique onde está. A sua voz não me é estranha, eu te conheço. Não se aproxime de mim. Se não quer minha aproximação, por que me acompanha? Eu não te acompanho. Você que me chama para perto de você. Como te chamo, se nem sei quem é você? Seus pensamentos, eles me atraem até você. Quais pensamentos? Você não se recorda, mas é muito tempo nos conhecemos. E você não guarda bons sentimentos a meu respeito. No entanto, em determinadas situações de sua vida, sensações ou emoções fazem eclodir estas lembranças veladas, e elas produzem certos pensamentos que me atraem à sua presença. Mas quem é você? Ainda não sei te dizer exatamente quem sou eu, pois guardo uma nítida impressão que estava adormecido, e somente fui despertado há alguns meses. Estranhamente após isto, eu me vejo alternando de personalidade, ora sou uma pessoa, ora outra. Enquanto estou nesta personalidade que fala com você, meus sentimentos são diversos a outra personalidade. Estranhamente isto ocorria sempre durante o mesmo período do dia. Eu acordava numa cela fétida e escura e saía caminhando atordoado por um corredor cheio de portas, e quando me dava conta, estava ao seu lado, ligado à sua mente, preso por laços invisíveis que não me deixavam sair. No início, a sua presença igualmente me despertava muita raiva e eu percebia que ela era compartilhada com você. Com o tempo, passei a te acompanhar de longe, tentando saber quem era você, até que em 2 ocasiões, me vi preso ao seu lado e pude ver toda a história acontecer ali, bem na frente dos meus olhos, como se eu estivesse dentro dela, mas apenas como um assistente. Foi quando descobri que já nos conhecíamos de muito e soube o motivo desse sentimento ruim que você ainda nutre por mim.